Ele passou direto. Nem diminuiu o passo, nem desviou o olhar, nem fingiu que não viu. Simplesmente passou. O homem caminhava com pressa, o telefone pressionado contra o ouvido, a testa franzida por preocupações que não cabiam naquele pedaço de calçada. O terno escuro estava impecável, os sapatos brilhavam, o relógio refletia a luz fria do fim de tarde. A criança estava sentada no chão, encostada à parede de uma loja fechada. Era pequena demais para estar sozinha. As roupas eram largas, sujas, como se tivessem sido herdadas de alguém que já não estava ali há muito tempo. Um copo plástico repousava entre as mãos magras, quase vazio. O olhar acompanhava as pessoas, uma por uma, na esperança de que alguma delas desacelerasse o suficiente para enxergá-la. O homem não desacelerou. Ele passou tão perto que o vento do movimento fez o papelão no chão da criança tremer levemente. Por um segundo, os olhos dela se levantaram, esperando. Mas tudo o que viu foi o tecido caro do paletó se afastando. Ela abaixou a cabeça de novo. O homem virou a esquina. Do outro lado, a cidade seguia seu ritmo habitual. Carros, buzinas, vitrines iluminadas, conversas apressadas. Ele continuava falando ao telefone, resolvendo problemas que envolviam números grandes demais para caberem em uma mão pequena segurando um copo vazio. Eu resolvo isso quando chegar, disse, impaciente. Não pode esperar. Ele desligou. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Um silêncio curto, quase imperceptível, atravessou sua mente. Não vinha da rua, nem do ambiente. Vinha de dentro. Uma sensação incômoda, como quando você esquece algo importante e só percebe tarde demais. Ele parou por um instante, ainda de costas para o lugar de onde tinha vindo. Respirou fundo. Besteira, murmurou, retomando o passo. Mas o silêncio voltou. Mais forte. Ele andou mais alguns metros, tentando ignorar. Pensou no jantar que tinha marcado, na reunião do dia seguinte, no atraso que aquilo tudo estava causando. Mesmo assim, uma imagem insistia em surgir, sem que ele pedisse. Uma criança, sozinha, no chão. Ele fechou os olhos por um segundo enquanto caminhava. Tentou afastar o pensamento. Não era a primeira criança em situação difícil que via. A cidade estava cheia delas. Se parasse para todas, não chegaria a lugar nenhum. Era isso que sempre dizia a si mesmo. Mas algo estava errado. O homem diminuiu o passo. Depois, parou de vez. O barulho da rua voltou a tomar conta, mas agora parecia distante demais. Ele olhou para o próprio reflexo em uma vitrine. O terno caro, o rosto sério, a imagem de alguém que sempre seguiu em frente. Continua, disse a si mesmo. Não continuou. Ele virou lentamente o corpo, como se estivesse resistindo a uma força invisível. Olhou na direção da esquina por onde tinha passado minutos antes. O tempo parecia esticado, pesado. E então, sem dizer nada a ninguém, sem atender o telefone que voltou a vibrar no bolso, ele começou a caminhar de volta. O passo agora era rápido, desordenado, diferente de antes. Quando dobrou a esquina, o coração bateu mais forte. A criança ainda estava lá, no mesmo lugar, na mesma posição. Mas algo tinha mudado. O copo estava virado de lado no chão. A criança parecia menor, mais encolhida. Um homem passou por ela e quase esbarrou, sem pedir desculpas. Outro desviou como se fosse um obstáculo. O homem rico sentiu o estômago revirar. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustar. Parou a poucos passos. A criança levantou os olhos. Não sorriu. Não pediu nada. Apenas olhou. Um olhar cansado demais para alguém tão pequeno. Ei! O homem tentou falar, mas a voz saiu mais baixa do que esperava. A criança inclinou a cabeça, desconfiada. Ele apontou para o copo no chão. Você está sozinha. Ela deu de ombros. Sempre. A palavra caiu pesada entre os dois. O homem se agachou, ignorando o chão sujo, o terno caro, os olhares curiosos ao redor. Pela primeira vez naquele dia, ele não se importava com quem estava vendo. Qual é o seu nome? Perguntou. A criança respondeu em voz baixa. Um nome simples, comum, o tipo de nome que poderia ser de qualquer criança em qualquer lugar. Talvez fosse isso que tornava tudo ainda mais errado.
O homem engoliu em seco. Tirou a carteira do bolso, mas parou no meio do gesto. Aquilo parecia pequeno demais. Insuficiente demais. Ele olhou ao redor, como se procurasse algo que ainda não sabia o que era. Seus pais? Começou. A criança desviou o olhar. Minha mãe saiu cedo. Disse que voltava. O homem entendeu o resto sem que fosse dito. Um peso estranho se instalou em seu peito. Não era pena. Era reconhecimento. Um tipo de culpa tardia, daquelas que chegam quando já não dá para fingir que não viu. Ele se levantou de repente. Espera aqui, disse, com urgência. Eu já volto. A criança não respondeu. Apenas observou enquanto ele se afastava, agora quase correndo, empurrando pessoas, atravessando a rua sem olhar. Algo dentro dele tinha despertado, algo que ele passou a vida inteira evitando sentir. Mas ele ainda não sabia. Não sabia que aquele retorno desesperado era apenas o começo. Não sabia que, ao olhar para aquela criança, ele tinha esbarrado em uma parte de seu próprio passado que nunca foi resolvida. E quando finalmente entendesse quem aquela criança realmente era, nada do que ele conhecia continuaria do mesmo jeito. Ele voltou rápido demais para alguém que sempre viveu no controle. O coração batia fora de ritmo enquanto atravessava a rua com sacolas nas mãos, quase tropeçando nos próprios passos. O homem que minutos antes falava de contratos e prazos agora não conseguia lembrar sequer do motivo da pressa inicial. Tudo o que existia era a imagem da criança sentada no chão, o olhar cansado, a palavra dita sem drama, sempre. Quando se aproximou novamente, o cenário parecia ainda mais cruel. A luz do fim de tarde já se misturava com o começo da noite, alongando sombras na calçada. A criança continuava no mesmo lugar, mas agora estava de joelhos, tentando recolher moedas que tinham rolado para longe do copo virado. O homem se aproximou e se ajoelhou sem pensar. Colocou as sacolas ao lado e ajudou a juntar as moedas, uma por uma. Eram poucas, ridiculamente poucas. O tipo de valor que ele gastava sem perceber em um café qualquer. Eu trouxe comida, disse, tentando soar normal. A criança hesitou antes de aceitar. Pegou o lanche com cuidado, como se tivesse medo de que alguém aparecesse para tirar aquilo dela a qualquer momento. Comeu devagar, em silêncio. O homem observava cada gesto, sentindo algo apertar dentro do peito. Você mora por aqui? Perguntou. A criança apontou com a cabeça para uma rua mais abaixo. Às vezes, a resposta não fazia sentido. E, ao mesmo tempo, fazia todo. O homem respirou fundo. Você vai ficar aqui hoje. Ela deu de ombros novamente. Até minha mãe voltar. Ele olhou em volta. Pessoas passavam. Algumas olhavam rápido, outras fingiam não ver. A cidade seguia seu curso indiferente. Algo naquela normalidade começou a incomodá-lo profundamente. Quanto tempo faz que ela saiu? Insistiu. A criança demorou a responder. Não sei. Ainda estava claro. O homem olhou para o céu. O sol já tinha desaparecido atrás dos prédios. Um silêncio pesado se instalou. Ele percebeu, então, que não estava lidando apenas com uma situação triste. Havia algo mais ali, algo mal resolvido. Um detalhe que não encaixava. Você tem quantos anos? Perguntou, com cuidado. A criança respondeu. O número ecoou na mente dele de forma estranha. Por quê? De repente, uma lembrança antiga tentou emergir. Um fragmento distante, quase esquecido. Uma rua parecida. Um frio semelhante. Uma sensação de esperar alguém que prometeu voltar. Ele afastou o pensamento rapidamente. Escuta, disse, passando a mão no rosto. Eu posso te levar a um lugar seguro. Pelo menos por hoje. A criança congelou. Não posso sair daqui, respondeu, firme. Se minha mãe voltar, eu não estiver. A frase ficou suspensa no ar. O homem assentiu devagar. Ele entendia aquele medo. Entendia demais. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um carro preto parou do outro lado da rua. Dele desceu um homem mais velho, bem vestido, que observou a cena com atenção. O homem rico sentiu um arrepio. Havia algo naquele olhar que não era casual. O desconhecido atravessou a rua lentamente. Está tudo bem por aqui? Perguntou, com um sorriso que não alcançava os olhos. O homem se levantou de imediato, colocando-se instintivamente entre ele e a criança. Sim,
respondeu, seco. Está tudo bem. O estranho olhou por cima do ombro dele, diretamente para a criança. Você não devia estar aqui, disse, num tom baixo. A criança se encolheu. Quem é você? Perguntou o homem rico. O estranho sorriu um pouco mais. Alguém que conhece essa área melhor do que você. Algumas pessoas se aproveitam da bondade alheia. O comentário soou como um aviso, ou uma ameaça. O homem rico sentiu o sangue ferver. Ela está comigo agora, disse, sem pensar. O estranho ergueu as sobrancelhas, avaliando de cima a baixo. O terno caro, o relógio, o rosto tenso. Tem certeza? Perguntou. Às vezes, é melhor não se envolver. Ele sustentou o olhar. Eu tenho. Houve alguns segundos de tensão. O estranho deu um passo para trás, voltou em direção ao carro e entrou sem dizer mais nada. O veículo arrancou lentamente e desapareceu na esquina. O homem rico soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. Quem era ele? Perguntou a criança. Ela balançou a cabeça. Ele sempre aparece. A frase caiu como um golpe. Sempre? Repetiu. A criança assentiu. Algo estava muito errado. O homem olhou ao redor, sentindo que aquela situação era maior do que parecia. Não era apenas sobre ajudar alguém por uma noite. Havia camadas que ele ainda não compreendia. E, no fundo, uma sensação insistente começava a crescer. Aquela criança não tinha cruzado o caminho dele por acaso. Havia uma ligação ali, invisível, antiga, prestes a ser revelada. Ele voltou rápido demais para alguém que sempre viveu no controle. O coração batia fora de ritmo enquanto atravessava a rua com sacolas nas mãos, quase tropeçando nos próprios passos. O homem que minutos antes falava de contratos e prazos agora não conseguia lembrar sequer do motivo da pressa inicial. Tudo o que existia era a imagem da criança sentada no chão, o olhar cansado, a palavra dita sem drama, sempre. Quando se aproximou novamente, o cenário parecia ainda mais cruel. A luz do fim de tarde já se misturava com o começo da noite, alongando sombras na calçada. A criança continuava no mesmo lugar, mas agora estava de joelhos, tentando recolher moedas que tinham rolado para longe do copo virado. O homem se aproximou e se ajoelhou sem pensar. Colocou as sacolas ao lado e ajudou a juntar as moedas, uma por uma. Eram poucas, ridiculamente poucas. O tipo de valor que ele gastava sem perceber em um café qualquer. Eu trouxe comida, disse, tentando soar normal. A criança hesitou antes de aceitar. Pegou o lanche com cuidado, como se tivesse medo de que alguém aparecesse para tirar aquilo dela a qualquer momento. Comeu devagar, em silêncio. O homem observava cada gesto, sentindo algo apertar dentro do peito. Você mora por aqui? Perguntou. A criança apontou com a cabeça para uma rua mais abaixo. Às vezes, a resposta não fazia sentido. E, ao mesmo tempo, fazia todo. O homem respirou fundo. Você vai ficar aqui hoje. Ela deu de ombros novamente. Até minha mãe voltar. Ele olhou em volta. Pessoas passavam. Algumas olhavam rápido, outras fingiam não ver. A cidade seguia seu curso indiferente. Algo naquela normalidade começou a incomodá-lo profundamente. Quanto tempo faz que ela saiu? Insistiu. A criança demorou a responder. Não sei. Ainda estava claro. O homem olhou para o céu. O sol já tinha desaparecido atrás dos prédios. Um silêncio pesado se instalou. Ele percebeu, então, que não estava lidando apenas com uma situação triste. Havia algo mais ali, algo mal resolvido. Um detalhe que não encaixava. Você tem quantos anos? Perguntou, com cuidado. A criança respondeu. O número ecoou na mente dele de forma estranha. Por quê? De repente, uma lembrança antiga tentou emergir. Um fragmento distante, quase esquecido. Uma rua parecida. Um frio semelhante. Uma sensação de esperar alguém que prometeu voltar. Ele afastou o pensamento rapidamente. Escuta, disse, passando a mão no rosto. Eu posso te levar a um lugar seguro. Pelo menos por hoje. A criança congelou. Não posso sair daqui, respondeu, firme. Se minha mãe voltar, eu não estiver. A frase ficou suspensa no ar. O homem assentiu devagar. Ele entendia aquele medo. Entendia demais. Foi então que algo inesperado aconteceu.
Um carro preto parou do outro lado da rua. Dele desceu um homem mais velho, bem vestido, que observou a cena com atenção. O homem rico sentiu um arrepio. Havia algo naquele olhar que não era casual. O desconhecido atravessou a rua lentamente. "Está tudo bem por aqui?" perguntou, com um sorriso que não alcançava os olhos. O homem se levantou de imediato, colocando-se instintivamente entre ele e a criança. "Sim", respondeu, seco. "Está tudo bem." O estranho olhou por cima do ombro dele, diretamente para a criança. "Você não devia estar aqui", disse, num tom baixo. A criança se encolheu. "Quem é você?" perguntou o homem rico. O estranho sorriu um pouco mais. "Alguém que conhece essa área melhor do que você. Algumas pessoas se aproveitam da bondade alheia." O comentário soou como um aviso, ou uma ameaça. O homem rico sentiu o sangue ferver. "Ela está comigo agora", disse, sem pensar. O estranho ergueu as sobrancelhas, avaliando de cima a baixo. O terno caro, o relógio, o rosto tenso. "Tem certeza?" perguntou. "Às vezes, é melhor não se envolver." Ele sustentou o olhar. "Eu tenho." Houve alguns segundos de tensão. O estranho deu um passo para trás, voltou em direção ao carro e entrou sem dizer mais nada. O veículo arrancou lentamente e desapareceu na esquina. O homem rico soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. "Quem era ele?" perguntou a criança. Ela balançou a cabeça. "Ele sempre aparece." A frase caiu como um golpe. "Sempre?" repetiu. A criança assentiu. Algo estava muito errado. O homem olhou ao redor, sentindo que aquela situação era maior do que parecia. Não era apenas sobre ajudar alguém por uma noite. Havia camadas que ele ainda não compreendia. E, no fundo, uma sensação insistente começava a crescer. Aquela criança não tinha cruzado o caminho dele por acaso. Havia uma ligação ali, invisível, antiga, prestes a ser revelada. Tentou falar, mas a voz falhou. A realidade se impunha de forma brutal. Aquela criança era sua irmã, ou, pelo menos, filha da mesma mulher que deixou para trás. Tudo fazia sentido agora. A espera, a normalização do abandono, a sensação de invisibilidade. Ele não estava apenas ajudando alguém em dificuldade. Ele estava encarando o próprio passado, materializado ali, diante dele. O telefone vibrou em sua mão. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Se você continuar se envolvendo, vai se arrepender." Ele levantou o olhar imediatamente, procurando o carro preto. Não havia sinal dele. A ameaça era real. Ele guardou o telefone e se abaixou diante da criança mais uma vez, agora com uma expressão diferente. Não havia mais distância. Não havia mais dúvida. "Você confia em mim?" perguntou. A criança observou por alguns segundos, como se sentisse que algo tinha mudado. "Um pouco", respondeu. Ele assentiu. "Então me escuta. A partir de agora, você não vai mais ficar aqui." Ela franziu a testa. "E minha mãe?" O nome da mulher ecoou novamente dentro dele. Um misto de raiva, tristeza e uma culpa antiga que nunca foi resolvida. "Isso", disse ele, respirando fundo. "Isso a gente vai resolver." Mas, no fundo, ele sabia. Resolver significava enfrentar alguém que sempre fugiu de responsabilidades. E significava também enfrentar o homem do carro preto, que parecia ter interesse demais naquela criança. O passado tinha voltado para cobrar seu preço. O caminho até o carro pareceu mais longo do que realmente era. O homem caminhava rápido, atento a cada movimento ao redor, mantendo a criança sempre ao seu lado, a mão dela firme na sua. Ela não reclamava, não perguntava para onde estavam indo. Apenas seguia, como quem já aprendeu que questionar nem sempre muda o destino. "Onde a gente vai?" ela perguntou, finalmente, enquanto ele destravava o carro. Ele hesitou por um segundo. "Para um lugar seguro", respondeu. "Pelo menos por agora." Assim que entraram, ele ligou o motor e saiu sem olhar para trás. Pelo retrovisor, observou a rua se afastando, esperando ver novamente o carro preto surgir de algum canto. Nada. Ainda assim, o aperto no peito não diminuía. A criança olhava pela janela, fascinada pelas luzes da cidade, como se aquele trajeto fosse algo completamente fora de sua rotina. "Você tem uma casa grande?" perguntou, de repente. Ele respirou fundo.
Tenho. Com comida todo dia? A pergunta doeu mais do que qualquer acusação direta. Sim, respondeu, engolindo em seco. Ela ficou em silêncio depois disso. Minutos depois, já em movimento pelas avenidas principais, o telefone dele tocou. Um número que ele não via há anos. O mesmo nome que tinha acabado de ressurgir na sua vida de forma brutal. Ele quase não atendeu. Quase. Alô? Disse, com a voz controlada. Do outro lado, um riso baixo. Então é verdade, disse a mulher. Você voltou a se envolver. O sangue gelou. Onde você está? Ele perguntou, direto. Isso não importa, respondeu ela. O que importa é que você sempre teve essa mania de salvar o que já está perdido. Ele fechou a mão com força no volante. Aquela criança não está perdida. Está sim, ela rebateu, fria. Como você estava quando eu fui embora? As palavras acertaram em cheio. Você a deixou naquela calçada, ele disse, sentindo a raiva subir. Do mesmo jeito que me deixou. Houve um silêncio breve. Você não entende, respondeu ela, com a voz agora cansada. Eu fiz o que dava para fazer. Não, ele retrucou. Você fez o que foi mais fácil. A criança observava a conversa em silêncio, percebendo a tensão mesmo sem ouvir o outro lado. Ele desviou o olhar para ela por um instante, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Escuta, continuou ele ao telefone. Se você ainda tem um pingo de consciência, sabe que aquele homem, o do carro preto, não é alguém de quem você deveria se aproximar. O riso voltou, mais nervoso. Agora você entende, disse ela. Eu não tive escolha. A verdade começou a se desenhar. Ela estava devendo dinheiro, devendo favores. E, no meio disso, a criança tinha se tornado uma forma de pagamento silencioso, não declarado, mas aceito. Você colocou sua própria filha em risco, ele disse, com a voz trêmula. Eu sobrevivi. Ela respondeu. Ela também vai. Ele desligou antes que dissesse algo irreversível. O carro entrou na garagem de um prédio alto. Assim que estacionou, ele desligou o motor e ficou alguns segundos em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Aquilo não era mais apenas sobre proteger alguém por compaixão. Era sobre quebrar um ciclo que vinha se repetindo há gerações. Aquela mulher, a criança começou, hesitante. Ela falou com você? Ele assentiu. Falou. Ela está brava? Ele olhou para ela, escolhendo cada palavra. Ela está perdida. A criança pensou por um instante. Ela sempre fica, respondeu. Dentro do apartamento, o contraste era absurdo. Espaços amplos, luz quente, cheiro de comida ainda presente. A criança entrou devagar, como se tivesse medo de tocar em algo que não lhe pertencia. Você pode sentar, disse ele. Ela sentou no sofá, rígida. Ele foi até a cozinha, pegou água, preparou algo simples para comer. Quando voltou, encontrou a criança olhando uma foto em um porta-retrato sobre a estante. Era dele, ainda criança. É você? Ela perguntou. Ele assentiu. Ela aproximou o rosto da foto, comparando. Parece comigo. O nó na garganta quase o impediu de responder. Parece. Naquele momento, o telefone dele vibrou novamente. Uma mensagem. Ela não é sua responsabilidade. Devolva o que não é seu. Ele sabia exatamente quem tinha enviado. Olhou para a criança. Pequena, vulnerável, exatamente como ele tinha sido um dia. Não, disse em voz baixa. Desta vez, não. Mas a decisão já tinha sido tomada do outro lado. O homem do carro preto não ia recuar. E a mãe da criança tinha cruzado um limite que não tinha volta. O homem não dormiu naquela noite. Ficou sentado na poltrona da sala, observando a criança dormir no sofá, abraçada a uma manta que parecia grande demais para seu corpo pequeno. A respiração dela era tranquila pela primeira vez desde que ele a conhecera. Aquela paz frágil era tudo o que ele precisava para confirmar o que já sabia. Ele não iria devolvê-la. Quando o sol começou a nascer, o telefone tocou novamente. O mesmo número, a mesma ameaça silenciosa. Última chance. Ele desligou sem responder. Algumas horas depois, o carro preto apareceu na frente do prédio. O porteiro ligou avisando que havia um homem insistindo em falar com ele.
O homem rico respirou fundo, pediu que a criança permanecesse dentro do apartamento e desceu sozinho. O homem do carro preto o esperava com a mesma calma artificial. Você complicou as coisas, disse ele, sem rodeios. Não fui eu, respondeu o homem rico. Foram vocês. O sorriso desapareceu. Aquela criança não é sua, retrucou o outro. Você sabe disso. Eu sei exatamente o que ela é, respondeu. E sei o que você estava fazendo. O homem do carro preto deu um passo à frente. Não seja ingênuo. Você pode pagar. Resolver isso como sempre resolveu tudo na vida. Foi ali que algo mudou. Eu passei a vida inteira pagando para não sentir, disse o homem rico, com a voz firme. Não dessa vez. Ele estendeu um envelope. Dentro, documentos, registros, fotos, provas suficientes para destruir negócios, nomes e acordos que nunca deveriam ter existido. Se você chegar perto dela de novo, continuou, isso tudo vem à tona. O silêncio foi imediato. O homem do carro preto percebeu que, pela primeira vez, não estava lidando com alguém disposto a negociar. Você vai acabar como ela, disse, amargo, sozinho. Eu já estive sozinho, respondeu, e sobrevivi. O homem entrou no carro e foi embora. Não houve ameaça final. Não houve aviso. Apenas a aceitação silenciosa da derrota. Dias depois, a mãe apareceu. Não houve gritos. Não houve pedidos emocionados. Apenas um cansaço profundo nos olhos de quem sempre fugiu das próprias escolhas. Eu não vim buscá-la, disse ela. Vim dizer adeus. O homem assentiu. É o melhor que você pode fazer por ela agora. Ela olhou para a criança, que observava tudo à distância, sem se aproximar. Pela primeira vez, não correu atrás. Cuide dela melhor do que eu cuidei de você, disse, antes de ir embora. O homem não respondeu. Naquela noite, enquanto a criança jantava à mesa, algo simples aconteceu. Posso ficar aqui amanhã também? Ela perguntou, insegura. Ele sorriu, pela primeira vez desde que tudo começou. Pode ficar o tempo que quiser. Ela pensou por um instante. Então, posso te chamar de irmão? O ar ficou pesado por um segundo. Pode, respondeu, com a voz embargada. Meses depois, ninguém mais lembrava da criança sentada naquela calçada. A cidade seguiu em frente, como sempre faz. Mas para um homem que passou direto uma vez, voltar mudou tudo. Porque naquele dia, ele não salvou apenas uma criança. Ele salvou a si mesmo. Se essa história te fez sentir algo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, cada história começa em silêncio e termina mudando alguém para sempre.